Aleluia. Graça e paz, igreja abençoada, amém? Glória a Deus. Hoje estaremos encerrando a série, Salvação. E para nós encerrarmos, vamos estar falando de santidade, santificação, amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: glória a Deus pela sua vida. E olha para ele agora e fala assim: glória a Deus pela minha vida. Amém. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E o maior plano, o plano mais maravilhoso que o Senhor tem é a salvação. É a salvação. Nós falamos nesse mês, durante esse mês, sobre salvação. Nós falamos alguns tópicos, alguns pontos que muitas vezes nós falamos de salvação, fica muito superficial. Eu quero dizer para você que salvação tem pontos específicos dentro desse tema, salvação. E nós falamos sobre redenção. Redenção é pagar o preço, algo que nós não poderíamos fazer, algo que nós não poderíamos pagar. O Senhor Jesus Cristo naquela cruz pagou o preço, amém? Então redenção, pagar o preço, não seríamos capazes. O Senhor Jesus pagou o preço por nós. E o segundo domingo, dessa série, nós falamos de justificação. Aplicar a justiça de Deus. Nós, a carne, geralmente rebela, geralmente quer resolver. Não, e dentro da salvação nós temos que estar dependente da justiça de Deus. Então justificação, aplicar a justiça de Deus. E no domingo passado nós falamos sobre regeneração, tornar novo o velho homem, tornar novo o velho homem, nossas atitudes, os nossos princípios, o nosso posicionamento, as nossas atitudes. Quando nós nos convertemos, nós mudamos, nos tornamos novas pessoas, amém? E hoje nós vamos estar falando de santidade. Então, quais são os 4 pontos que eu coloquei dentro da série salvação, redenção, justificação, regeneração e santificação, santidade, amém? Queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 10. Amém? Glória a Deus. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Ainda de pé, vamos estar orando. Mas eu quero que a igreja esteja orando mesmo, abrindo, rasgando o seu coração nessa noite. Que um tema, santidade, é algo que nós não podemos ficar superficial. Então esteja rasgando o seu coração diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Pai,
Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa adentrar, ó Pai, em nossas vidas, no nosso coração, ó Pai, mudando a nossa história, Senhor, fazendo, ó Pai, com que nós venhamos reconstruir uma nova história, nos princípios do Senhor, debaixo da sua mensagem, debaixo da sua palavra, debaixo daquilo que o Senhor tem nos entregado, ó Pai, e cheios do Espírito Santo, ó Senhor, nós venhamos marcar esse tempo, nós venhamos viver uma nova história, nós venhamos, ó Pai, estar, ó Pai, debaixo de suas mãos, ó Senhor. Usa, Senhor, este tempo, Senhor, nessa noite. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para a sua igreja, Senhor. Restaure vidas, muda histórias, faça algo novo, Senhor, mas embaixo da santidade do Senhor, ó Pai. Que nós possamos crescer, que nós possamos nos tornar novos, ó Pai, no Senhor. Amém. Pode estar tomando seu assento, dando glórias ao Senhor. Aleluias. Santidade é sermos separados para o uso exclusivo de Deus. Santidade é sermos separados para o uso exclusivo de Deus. Como o Leandro, como o pastor, os meninos estavam ministrando louvor aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos separou. Ele nos separou para a santidade, para sermos o uso exclusivo dele, uso exclusivo do Senhor. Você tem um privilégio de estar aqui nessa noite, por você ser escolhido pelo Senhor, por ele ter separado você, por ele ter te incluído nos propósitos dele. Então entenda, sua salvação foi para que você fosse exclusivo de Deus, para que você fosse exclusivo de Deus. O processo de tornar alguém santo é renúncia daquilo que era impuro, profano, se dedicando à consagração a Deus. Talvez nós chegamos muitas vezes todo sujo, todo quebrado, todo cheio de manchas, como algo impuro. Nós chegamos impuros, profanos, onde que muitos olhavam para nós lá fora e não via mais condições de haver mudança na nossa vida. Mas o Senhor nos separou. Mas o Senhor nos separou para sermos a consagração a Deus, para nos consagrarmos ao Senhor e viver isso na parte dos céus. Então a santidade é largar, a renunciar daquilo que era impuro, profano, e para estarmos nos consagrando ao Senhor. Estarmos nos consagrando ao Senhor. Pastor, mas é assim? Para muitas pessoas é assim, mas para outras não. Há tempo, há um tempo de ser moldado, há um tempo de ser transformado. E eu quero te dizer, aqueles que se transformam rápidos, aqueles que entendem, aqueles que é moldado rapidamente, glória a Deus, mas aqueles que levam tempo sofrem muito. Eu digo isso por exemplo próprio, eu já disse isso muitas vezes aqui, o quando eu me converti, o quanto eu sofri, porque não houve uma mudança rápida na minha vida, e eu paguei um preço muito alto por isso. Mas o Senhor me libertou daquilo que era impuro lá fora, e tem me colocado a caminhar cada vez mais, me consagrando a Ele todos os dias. Amém? Primeiro ponto que eu quero entrar na mensagem: o Senhor quer fazer algo, mas não podemos estar de qualquer forma. O Senhor nos toca, o Senhor nos aquebranta, para nos levar a um ponto de salvação, mas não podemos estar
para sermos usados de qualquer forma. Se você pegar, você vai ferver um leite, e você tinha usado aquela caneca, aquela vasilha para outra coisa, você não vai chegar e jogar o leite direto naquela vasilha. Primeiro você vai tratar ela, primeiro você vai limpar ela, primeiro você vai purificar ela, para que depois você coloque o leite. Será que algo tão precioso, algo tão valioso como o Espírito Santo, ele vai ser colocado num vaso todo contaminado? Num vaso cheio de sujeiras, cheios de impurezas, cheios de algo profanos? Será? Mas Ele está nos convencendo, Ele está nos tirando dessa vida. E todas as vezes que nós vamos fazer algo, que nós vamos fazer algo que não agrada ao Senhor, algo do velho homem, nós somos confrontados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não quer que nós andemos em pecado, que nós andamos em algo impuro, mas sim, Ele quer que nós andamos em santidade. O Senhor quer que nós venhamos andar em santidade. Então nós temos que nos libertar, nós temos que começar a abrir mão de muitas coisas. Mas como assim, pastor? Quem liberta é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, é o Senhor? Sim, mas tem coisas que Ele não vai tirar, nós que temos que sair. Nós temos um livre-arbítrio, nós temos escolhas para nossas vidas. O que você escolhe para a sua vida? O que você escolhe? Então é por isso que eu coloquei nesse primeiro ponto: não podemos estar de qualquer forma. Esse qualquer forma é as nossas escolhas. Essa qualquer forma é aquilo que eu escolho fazer. É o caminho que eu traço para a minha vida. É o caminho que eu escolho andar. Essa qualquer forma. Então o Senhor quer fazer algo, mas não podemos estar de qualquer forma. Não podemos estar andando de qualquer forma. Por isso nos corrige, por isso nos traz para o caminho. O Senhor nos corrige, como eu disse, quando vamos fazer algo, o Espírito Santo nos confronta, nos corrigindo, nos trazendo para o caminho. Porque todos aqueles que estão lá fora, mesmo aqueles que estão lá fora, quando vai fazer algo que desagrada o Senhor, eles são confrontados e eles sabem o que estão fazendo. Mas a escolha deles é não ouvir ao Senhor. Então aqueles que andam em santidade, eles escolhem ouvir o Senhor. Escolhem ouvir ao Senhor. Ouvir ao Senhor é santidade. Ouvir ao Senhor é santidade. E quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos traz para perto, isso é para o nosso bem. Isso é para que nós sejamos moldados. Isso é para que nós venhamos nos ser vistos como santos diante do Senhor. Santos. Então que nós possamos entender isso e viver dessa forma, no caminho de santidade, num caminho, porque como eu citei nesses dias, numa das mensagens, que nós possamos manifestar a glória do Senhor, e você só vai manifestar a glória do Senhor se você estiver em santidade com Ele. O homem ao qual, quando Josué foi sair, Moisés entrou com o povo no deserto, e depois eles foram para a terra prometida, só abaixo de 20 anos, os únicos mais velhos eram Josué e Caleb. Por quê? Porque os outros escolheram traçar outros caminhos.
Muitas vezes nós traçamos caminhos que nos tiram do propósito do Senhor. Nós traçamos caminhos que vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Eu estava conversando com a Alice, eu falei assim, daqui 20, 30 anos, aonde você estiver, a sua profissão, ao qual você for, os princípios do Senhor têm que estar na sua vida, independente o quanto tempo passar. E isso é para nossas vidas. Aonde nós estivermos daqui 30, 40, 50 anos, não podemos mudar os princípios de Deus para com a nossa vida. Isso é o que? Entendermos que temos que andar em santidade. Em santidade. E isso vai refletir a glória de Deus nas nossas vidas. O manifestar do Senhor nas nossas vidas. Projeta para mim aí, Rogério, Josué, capítulo 3, versículo 5. Você acha que você vai adentrar a algum lugar? Você acha que você vai fazer alguma coisa para a obra do Senhor, na obra do Senhor, nos princípios do Senhor de qualquer jeito? Não é, não é. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre nós. Se você quer ver algo sobrenatural, se você quer viver algo diferente da parte do Senhor, santifique-se ao Senhor. Santidade, santidade, ela vai levar você à salvação, ela vai levar você a viver algo novo, maravilhas. Eu tenho dito sempre aqui, talvez você fale assim, mas o pastor sempre fala de nós sermos surpreendidos pelo Senhor, que através da santificação. Santifiquem ao Senhor, você vai ver milagres, você vai ver a glória, você vai ver as maravilhas do Senhor. Amém? Então o primeiro ponto, o Senhor quer fazer algo, mas não podemos estar de qualquer forma. Santifiquem, que vocês vão ver a maravilha do Senhor amanhã. Amém? Santifiquem, que vocês vão ver as maravilhas do Senhor amanhã. Assim como Josué disse, o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos, é o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre. Ele é o mesmo. Santifiquem, santifiquem ao Senhor. Segundo ponto, a santificação nos leva a estar próximo do Senhor. A santificação vai nos levar a estar mais próximo, um nível de intimidade, como a pastora ministrou ontem. Você pedir perdão por algo que você não fez, mas você acha que é pelo homem que faz isso? Não, é porque você está num nível de próximo do Senhor. Você pedir perdão por algo que você não fez, a pessoa te maltratou, a pessoa fez algo na sua vida, e você chegou lá e pediu perdão para ela, fala assim, ó, me perdoa. Isso é sinal que você está próximo do Senhor. Isso é sinal que você está vivendo uma vida, um relacionamento com o Senhor, de proximidade. Você não está vivendo uma vida de qualquer jeito. Estava conversando ontem com uma jovem, e eu disse assim, sabe o que muitas pessoas querem hoje? Não querem ouvir de santidade, querem ouvir algo que agrade o seu ego, quer ouvir algo que massageie o seu ego. Não pode fazer, não tem problema não. Falar de santidade hoje no meio de uma igreja, para muitas pessoas é um confronto, mas não há outro evangelho que te aproxime de Deus, a não ser a santidade. A santidade. Se você quer viver algo da parte de Deus, se você quer viver algo com o Senhor, viva em santidade, busque santidade. Se você não está conseguindo viver, busque. A mudança vai ser gerada, a transformação vai ser nítida. A santificação nos leva próximo do Senhor, nos liberta do mundo das trevas.
Muitas pessoas, nós ouvimos muito isso. Não, eu sou uma pessoa que eu vivo uma vida com Deus, mas não sai do mundo, não para de viver as coisas do mundo. Que jeito? Que jeito? Ah, pastor, mas como? Então você é transportado daqui? Não, irmãos. Crie um ambiente de glória. Que jeito? Como assim, pastor? É o ambiente que você vive, é o ambiente de glória, aonde manifesta a glória de Deus. No bar manifesta a glória de Deus? Na balada manifesta a glória de Deus? Na boca manifesta a glória de Deus? Na rodinha dos escarnecedores manifesta a glória de Deus? Ah, tá. No grupo dos jovens da igreja manifesta a glória de Deus? Amém? No seu trabalho, mesmo que tenha pessoas incrédulas, tem que manifestar a glória de Deus, porque você está lá. Porque o grupo que você está tem que manifestar. Ah, pastor, mas tem lá, não sei, sai de perto. Que tem, eu acredito, tenho certeza que tem outras pessoas que também não concordam com aquilo. E ela vai acompanhar você, porque vai acompanhar aonde manifesta a glória de Deus. Então, a santificação nos leva próximo do Senhor, Ele nos liberta do mundo das trevas. Não é um, não é dois aqui, muitos aqui tiveram problemas de estar envolvido em ambientes que não tinha a glória de Deus, não tinha a presença de Deus, mas o Senhor nos libertou das trevas, deste ambiente de trevas. Então a santificação nos leva mais próximo do Senhor, nos faz fortes. Ah, irmão, isso eu posso falar. Quantas vezes lutas por causa de vícios, quantas vezes lutas por tantas coisas, mas eu começava a orar ao Senhor, começava a buscar no Senhor, e o Senhor me fazia forte, e o Senhor me faz forte, e o Senhor me faz forte. Talvez tantas vezes vinha uma pancada assim para murmurar, mas a proximidade do Senhor nos faz forte. Talvez algo assim que você falava assim, nossa, eu poderia ter evitado isso, e não evitei, e de repente eu sofri uma pancada, e o Senhor me fez forte. Ontem eu vinha vindo de viagem, de repente o carro parou. Eu já imaginava o que tinha acontecido, porque era algo que eu poderia ter feito lá atrás, poderia ter resolvido um probleminha e virou um problemão. Mas eu falei, Deus está no controle de todas as coisas. Aí a pastora foi me buscar em Guaxupé, porque o táxi do seguro me trouxe até Guaxupé só. E nós vinha dando risada, ela falou assim, eu não sei se eu estou dando risada do que aconteceu, ou se eu estou dando risada de nervoso. Mas a glória de Deus nos faz forte. A glória de Deus nos faz forte. Quando você está próximo do Senhor, talvez as pessoas olhem para você e falem assim, não sei como que essa pessoa suporta isso até hoje. Mas sabe por quê? Não é porque você é forte, é porque a glória de Deus te faz forte, porque o que você tem buscado, a santidade de Deus, tem te feito forte. É o Espírito Santo que habita em você, que tem feito você forte. A santificação nos leva próximo do Senhor. A santidade vai nos afastar das obras da carne. Projeta para mim Romanos capítulo 13, versículo 13. Paulo diz: a santidade vai nos afastar das obras da carne. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedice, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Vivamos, não, é só o 13 mesmo, volta lá. Vivamos decentemente com a luz do dia, porque é a santidade do Senhor. Decentemente como a luz do dia. A santidade vai nos afastar das obras da carne, vai fazer você viver como se estivesse na luz do dia.
Projeta para mim Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. A santificação nos leva a estar próximo do Senhor. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Isso é santidade. Isto é santidade. Vistam da armadura de Deus, a santidade de Deus sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Vivam a santidade de Deus. Revistam da armadura de Deus. Mas como, pastor? Você se afastando, você se afastando das coisas das trevas e aproximando do Senhor. Se aproxime do Senhor. Talvez muitas vezes a correção, quando você se aproxima, porque o Senhor fala, não, dessa forma não tem jeito, dessa forma não pode, dessa forma não vai dar certo. Essa correção parece doer a princípio, como nós lemos aqui, no versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. A palavra nos corrige, a palavra nos confronta, mas é para o nosso bem. Para o nosso bem. Você não sabe, muitas vezes você como um líder, você liderando algo, uma pessoa falando algo para você, ela vem te corrigir, ela vem te confrontar, é tanto difícil para você quanto para ela. Quando você, um líder ou um pastor, chega numa pessoa para conversar, chega para falar algo, não é fácil para ele também, a correção. O pai e a mãe levam um filho no hospital, o médico fala assim, vai ter que tomar um soro. É fácil para o pai? Não é fácil. O pai, ele sabe que vai ser bom, mas ele não quer que o filho leve uma agulhada no braço e fique com aquele soro, mas ele sabe que é bom. Então a correção é para o bem, a correção é para nos moldar, é para nos transformar, é para nos libertar, a correção. Mas só vai compreender quem quiser viver em santidade, quem estiver buscando santidade diante do Senhor. Porque eu te digo algo, aqueles que não buscam santidade, aqueles que não têm buscado o Senhor para viver uma vida santa, depois de uma palavra, de uma correção, de um direcionamento, que eu não digo que eu estou aqui para corrigir ninguém, eu estou aqui para direcionar as pessoas da palavra do Senhor. Vão sair pelaquela porta ainda, vão falar mal. Por quê? Não estão buscando santidade, não estão buscando salvação, estão buscando, como que eu digo, você chegar num ambiente, se sentir confortável, ir embora, a minha da semana está pago. E não é assim a vida com o Senhor. Não é assim a vida com o Senhor. E sair lá fora e nada transformou, e nada mudou. Não é assim a vida com o Senhor. A vida com o Senhor é uma vida de mudança. Mas por quê? Porque somos melhores? Não, porque o Espírito Santo nos direciona, que é o Espírito Santo que nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida de mudança. Amém? Como eu disse, domingo passado, regeneração é tornar novo o velho homem, tornar novo o velho homem, mas é só o Senhor que pode fazer isso. Com as nossas forças nós não conseguimos. O que nós conseguimos? Colocar os nossos joelhos diante do Senhor e falar, Senhor, muda a minha vida. Eu tenho dito muitas vezes, eu tenho dito que o Senhor habita meio aos louvores, e muitas vezes aquilo quebranta o coração, é a hora de você colocar para o Senhor, falar, muda a minha história, muda a minha vida, faça algo novo, torna o velho homem em um novo. É o Senhor, mas só depende de nós para com o Senhor, de nós para com o Senhor. Amém? Então o primeiro ponto, o Senhor quer fazer algo, mas não podemos estar de qualquer forma. O segundo ponto, a santificação nos leva a estar próximo do Senhor.
A santificação nos leva a estar próximo do Senhor. E o terceiro ponto, a santidade nos leva a confiar em Deus em qualquer tempo. Está bom? Confiamos no Senhor. Se as coisas estão difíceis, nós confiamos no Senhor. Então a santidade nos leva a confiar no Senhor. O filho, ele confia no pai. Ele confia no pai. Mas por quê? Se o filho está em cima de uma mesa e o pai fala assim, vem, ele vem, porque ele confia. Porque ele sabe que o pai não vai deixá-lo cair. Então a santidade nos leva a confiar em Deus em qualquer tempo. Nós temos que ser como esse filho que se lança nos braços do pai. Mas só que muitas vezes o homem não consegue se lançar no Senhor. Tem muitas coisas na vida do homem que ele quer cuidar, que ele quer administrar, que ele não quer entregar para o Senhor. E aí entra o primeiro ponto, nós entramos, não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Então, aquele que quer viver uma vida de santidade, ela começa por confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Temos que saber em quem temos confiado. Você tem confiado no Senhor de todas as suas forças? Você tem confiado no Senhor de todo o seu coração? Então por que você está avexado, deprimido? Por que você está triste, desesperado? Confie no Senhor. Você sabe, eu sei em quem nós temos confiado. Você sabe o porquê você está aqui nessa noite. Você sabe o porquê que você está aqui nessa noite? Porque você tem confiado no Senhor. Você tem confiado no Senhor e você sabe que você não perdeu a batalha. E você sabe que algo novo está por vir. E você sabe que algo vai acontecer. Isso é santidade, você tem buscado santidade, e quando você busca santidade, você confia no Senhor. Independente como está o seu dia, você vai confiar no Senhor. Independente como está a sua situação, você vai confiar no Senhor. Talvez você não sabe que direção tomar amanhã, mas se vocês têm buscado santidade amanhã, você confia no Senhor que amanhã será o melhor dia da sua vida. Você confia que amanhã vai ser tudo resolvido. Eu tenho acompanhado o Vinícius de perto, umas situações, e ele tem confiado no Senhor, e o Senhor tem resolvido tudo para ele. Mas é confiar de todo o coração. Estamos juntos, estamos conversando, estamos orando, e a gente tem visto o quanto tem confiado. Tem acompanhado algumas histórias, e eu tenho visto que Deus tem guardado. E temos visto, mas por que Deus tem feito algo? Por que Deus tem suprido? Por que Deus tem estado no último minuto do segundo tempo, o Senhor tem chegado? Não, mas é no tempo dele, tem chegado com as provisões, porque tem buscado ele em santidade. Independente como está o seu dia, você vai confiar no Senhor quando você vive uma vida de santidade. Quando bate aquele desespero, continue confiando no Senhor. Onde você não vê uma possibilidade, você não vê uma luz no fundo do túnel, continue confiando no Senhor. Isso está demonstrando, Senhor, eu quero viver cada dia mais uma vida de santidade, uma vida na dependência do Senhor. Isso é sinal de santidade. Salmos 25, versículo 2. Davi, num tempo de desespero. Salmos 25, 2.
quando você está na dependência do Senhor, nada vai te afligir. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Quando você está em santidade, você confia no Senhor. E nada, e sabe que nada vai, porque é o Senhor que peleja por você, que é o Senhor que está guerreando por você, é o Senhor que está te direcionando, é o Senhor que está te enviando. Confie, confie, como Davi confiou no Senhor. A santidade nos leva a confiar em Deus em qualquer tempo, em qualquer tempo, mesmo que as situações, as lutas, as batalhas sejam duras, sejam difíceis, continue confiando no Senhor. A santidade vai levar você a confiar no Senhor. E o quarto ponto, a santidade nos leva a entender que dependemos do Senhor. Porque muitas vezes você fala assim: pastor, mas eu estou passando isso, mas você não está entendendo nada. Mas eu confio no Senhor, e eu dependo do Senhor. Então a santidade vai te levar a entender que você depende do Senhor, que você depende do Senhor. E como eu disse no início, muitas pessoas buscam tantas coisas, mas confiando nas suas próprias forças. Quantos projetos seus já foram frustrados, porque você confiou na sua força? Quantos projetos seus não deram certo, pararam pelo meio do caminho, porque você confiou nas suas forças? Quantos sonhos você confiou nas suas forças? Você não entendia que você dependia simplesmente do Senhor. Você depende do Senhor. Talvez eu olhe uma situação que eu costumo dizer sempre: a minha vida, o meu chamado, é eu entender que eu dependo do Senhor. Aonde eu vou chegar é que eu dependo do Senhor. Pai, pastor, mas por que muitas coisas não acontecem? Porque é no tempo do Senhor, e quando você está na dependência do Senhor, é Ele que vai gerar o tempo, é Ele que vai gerar as situações. Eu tenho que ouvir Ele, depender dEle, obedecê-lo. Então a santidade te leva a entender que dependemos do Senhor. Não vamos ter problema para obedecer o Senhor, obedecer o tempo do Senhor. Mas se você não estiver buscando uma vida de santidade, você não estiver buscando o Senhor, você nunca vai conseguir entender, e você nunca vai obedecer, não vai. Eu conheço pessoas que tinham algo chamado, projetos brilhantes, mas não queriam obedecer. Estão parados pelo caminho, frustrados. Saul, Esaú, e aí? Muitas vezes queremos trocar para acelerar o processo, queremos trocar aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer, mas o tempo ainda não chegou, mas nós queremos acelerar o processo. Não entendemos que estamos na dependência do Senhor. A santidade te leva a entender que você está dependendo do Senhor. Em todo o tempo você depende do Senhor. Talvez você fale assim: como que o pastor, talvez eu acho que a maioria fica pensando, como o Senhor prepara a mensagem? Eu fico na dependência do Senhor. Fico na dependência do Senhor. E aí Ele me dá um tema, Ele vem falando comigo, Ele vem me direcionando.
porque eu não quero estar aqui, eu quero fazer algo. Sim, você comprar isso, você comprar aquilo, você fazer aquilo, se você trazer isso, se você trazer aquilo, se Ele mandar eu falar, eu vou falar. Caso contrário, eu estou na dependência do Senhor. Eu estou na dependência do Senhor. Não estou dizendo que quem faz está errado, não é isso. Eu estou falando que eu vivo na dependência do Senhor, e também não estou dizendo que os outros não vivam na dependência do Senhor, mas aquilo é para eles, e o que o Senhor tem para mim hoje é isso. A série de salvação, nós estamos falando, redenção, justificação, regeneração, santificação, na dependência do Senhor, porque eu entendi. Esses dias, Satanás tem feito batalhas espiritual, tentando setas. Falei, eu sei para que o Senhor me chamou. Se fosse para mim ser um mantenedor da obra missionária, eu estaria sendo um mantenedor da obra missionária. Se fosse para mim ser um pastor auxiliar, eu estaria em Guaxupé sendo um pastor auxiliar. Problema nenhum nisso. Mas o Senhor me enviou para Muzambinho, e eu estou aqui na dependência do Senhor. E se estivesse como um pastor auxiliar, estaria na dependência do Senhor. E se fosse para ser um mantenedor da obra missionária, estaria na dependência do Senhor sem problema nenhum. Porque eu aprendi a depender do Senhor em todos os tempos. Mas eu não aprendi porque eu sou melhor, eu sou bom, não, porque eu busquei uma vida de estar vivendo uma vida de santidade, todos os dias, abrindo mão de coisas lícitas, que pode lá na frente virar uma pedra de tropeço. Então, não vamos ter problema para obedecer o Senhor, quando entendemos que dependemos do Senhor. A santidade nos leva a entender que dependemos do Senhor. Então não vamos ter problema para obedecer o Senhor. A santidade faz nos entender a autoridade de que é liberada sobre nós. A santidade faz nos entender a autoridade que é liberada sobre nós. Antes, a santidade nos leva a entender que dependemos do Senhor. Josué 4, 11, 18, projeta para mim até o 18. Josué capítulo 4, versículo 11 ao 18. A santidade nos leva a entender que dependemos do Senhor. Josué capítulo 4, versículo 11 até o 18. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, na presença de todo o povo. Os homens das tribos de Rubens, de Gade e da metade das tribos de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés lhe tinha dito. Cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram diante do Senhor, rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles os respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Espera um momento aí no 14, volta de novo. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Por quê? Porque Josué obedeceu. E lá atrás, antes deles atravessar, Josué falou assim: santifique, que vocês vão ver a maravilha do Senhor. Pode projetar o 15. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho, que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. Obedeceram. Então, quando você santifica o Senhor, você não vai ter problema para obedecer e ver as maravilhas que o Senhor está fazendo. Mas precisamos andar em uma vida de santidade,
buscar a santidade ao Senhor, buscar a santidade ao Senhor. Aí a santidade faz nos entender a autoridade que é liberada sobre nós. Eu tenho visto, irmãos, tantos cristãos, tantos crentes, tantas pessoas buscam ao Senhor, mas não têm entendido a autoridade que é liberada sobre as suas vidas. Por quê? Porque falta o discernimento, e discernimento você vai buscar com santidade, Deus vai te dar a autoridade. Nós estávamos orando aqui sexta-feira, o Senhor falou para mim assim: libera sobre a igreja uma unção de ousadia, uma unção de ousadia. Mas para mim chegar para você e falar assim, ó, há uma unção liberada de ousadia sobre a sua vida, você toma posse? Amém? Se eu chegar e falar assim, ó, irmãos, eu libero uma unção de ousadia sobre a igreja agora, e aí amanhã você está no mercado, e o Senhor fala assim para você: ore por essa pessoa, e você nem sem perguntar o porquê ou para quê, chega assim, o Senhor mandou orar para a sua vida, eu vou orar pela sua vida. Você tem essa ousadia? Obedecer ao Senhor? Aí o Senhor, na hora que o Senhor falou assim, libera sobre a igreja uma unção de ousadia, talvez vai falar, como assim, pastor, unção de ousadia? Ouvir e obedecer. Quando o Senhor pediu para Noé que ele construísse a arca, Senhor, Noé, eu quero que você construa a arca assim, assim, assado. O que ele teve para começar a juntar as madeiras, cortar as madeiras e começar a fazer? Ousadia. Nunca tinha chovido, e o povo dando risada. Tem que ser muito ousado. Moisés, quando chegou diante de Faraó, ele falou assim, ó, é para você liberar, que Deus mandou você liberar este povo para ir. O que ele precisou? Ele tinha ouvido a voz de Deus. Ousadia, ousadia, seja ousado. Mas você vai, como que você vai ser ousado? De qualquer forma, você vai ser ousado e você vai pegar essa unção que é liberada sobre a sua vida, se você vai fazer de qualquer forma, se você não estiver com uma vida de santidade? Não tem jeito. Então a santidade faz você entender a autoridade que é liberada sobre a sua vida. Eu conheço um evangelista, ele vai muito nesses avanços missionários, ele chega naqueles postos de gasolina no Mato Grosso, a hora que o ônibus para o pessoal tomar um café, aqueles motoristas, o cara falou assim, as pessoas que vão junto dizem assim, parece um armário, um homem, cara fechada. Ele chega assim, bate a mão no ombro da pessoa e fala assim, eu quero te dizer algo, Jesus te ama. Pessoa que nunca ele viu, mas isso é uma unção de ousadia, que ele entendeu que há sobre a vida dele, e ele busca por isso. Um dia o Senhor falou para ele assim, que ele não poderia ficar nem um dia sem falar do amor de Cristo para as pessoas. Todo dia ele tinha que evangelizar, no mínimo uma pessoa. E aí ele falava assim para mim, Julinho, você acha que eu não vou fazer o que Deus mandou? Porque ele entendia que para ele manter essa unção de ousadia, ele tinha que estar fazendo aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse, obedecendo ao Senhor, e buscando em santidade, que não é de qualquer forma que ele chega. Projeta para mim aí, Rogério, Gênesis capítulo 1, 28, eu quero te declarar isso na sua vida nessa noite, eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa noite. Gênesis 1, 28. Aleluias. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Dominem sobre todas as coisas. Essa unção de autoridade eu quero liberar, de ousadia sobre a sua vida nessa noite. Você viver uma vida de santidade e buscar. Você acha que quando Pedro,
andou sobre as águas. Por quê? Ousadia. E porque ele tinha entendido este versículo, dominem. Quando Jesus falou que o vento se acalmassem, é em cima desse versículo, dominem sobre todas as coisas. Dominem. Dominem. O profeta pediu para que o sol parasse. Dominem. Autoridade, ousadia. Mas você acha que é de qualquer jeito que você vai viver isso? Uma vida de santidade ao Senhor. Eu quero você, a igreja, coloque de pé agora. O louvor vai estar subindo aqui. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você saiu da sua casa nessa noite, mas eu quero te dizer que dentro da salvação há um projeto de Deus maravilhoso para a sua vida. Você ser salvo não é simplesmente uma palavra que muitas pessoas não conseguem defini-la, mas eu quero te dizer que há um preço pago, há o aplicar da justiça de Deus, há tornar o velho homem um novo, e há sermos separados e exclusivos para o Senhor. Então há aqueles que entenderam o que é a salvação, e que não querem simplesmente ficar para si só, que querem passar isso a outras pessoas, querem levar isso a outras pessoas. Eu quero fazer um apelo. Mas pastor, mas como assim eu vou levar isso para outras pessoas? O chamado você sabe que tem para a sua vida, se você não estaria aqui nessa noite. E você que, nesse apelo eu quero dizer para você, se você não faz nada se você ainda não participa de nenhum ministério, você ainda não faz nada na obra do Senhor, você não está dentro daquilo que você sabe que era para você fazer, e você não está fazendo, eu quero fazer um apelo para você. Venha até o altar do Senhor. Nós precisamos montar um grupo de evangelismo, nós precisamos montar um grupo para cuidar de pessoas, e você ainda não está fazendo nada. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor. Não fique olhando pelas circunstâncias, não fique olhando para os lados, não. Obedeça simplesmente. É tempo de você santificar para ver as maravilhas de Deus que vai fazer através da sua vida. Saia do seu lugar e venha até o altar. Eu quero estar orando com você. Quero estar orando com você. Venha até o altar do Senhor. Venha até o altar do Senhor. Se tu me olhares, Senhor, para dentro de mim, você sabe o que é para você estar fazendo. Nada encontrarás tantas vezes bom